Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Passando para trazer hoje o nosso 19º, já estamos aqui no 19º dia do nosso desafio, o desafio Uma Vida com Propósito. E vamos ver o que a palavra irá nos trazer hoje para esse dia em especial. E nós começamos dizendo o seguinte: cultivando a comunidade. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus. E desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa e se relacionarem bens uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Está lá em Tiago 3,18 da Bíblia a mensagem. Viver é relacionar-se, e a maior especificidade do ser humano é saber lidar com o seu semelhante. Você sabe conviver? Você consegue conviver bem? Você sabe entender as demandas do seu semelhante? Você sabe se entender para atender também as demandas do outro? Vamos ver o que essa palavra irá nos trazer nesse dia em especial. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comunhão, à refeição comunitária e às orações. Está em Atos 2:42. Comunidade exige comprometimento. Esse é o primeiro ponto. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos e entre os irmãos. Mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que nós iremos fazer. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso próprio esforço para produzir uma comunidade cristã e amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias e relacionamentos perniciosos. Então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com as outras pessoas na família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida em plena comunhão. E Paulo escreveu: escrevo-lhes estas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é quem? Essa família de Deus é nada mais, nada menos do que a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em um grupo pequeno, classe de escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis para assumir alguns riscos. A primeira delas será: formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, de forma educada, de forma sem julgamento, sem críticas, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar algum assunto pertinente. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor a ser tomada para com seu próximo, nem consigo mesmo. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade irá machucar. No entanto, então continuam em caminhos de autodestruição. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de o dizer. Por quê? Porque muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo, enquanto a vida de um membro está desmoronando. Por quê? Geralmente é por causa da autocrítica e do autojulgamento, né? Ou do julgamento do próximo, da crítica do outro sobre as nossas dores, sobre as nossas situações das quais estamos ali enfrentando e expô-las. Geralmente vem essa questão do medo, vem a questão da vergonha, por isso é muito difícil, né? Estar se abrindo. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. E Salomão disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou simplesmente sendo tentado a pecar. E Paulo diz: irmãos, se algum for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, com educação e com zelo e com amor. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receios de conflitos. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta, a fim de preservar uma falsa sensação de paz. É o joga para debaixo do tapete. Ou
panos quentes, né? Vamos colocar panos quentes e vamos abafar. Intervêm e tentam aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. E isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A solução de Paulo era direta. Crescemos quando aprendemos a nos relacionar com as consequências dos nossos próprios atos. Chega de mentiras, chega de fingimentos. Paulo exorta, chega, basta. Fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na igreja, seja na sociedade, depende da franqueza. Na verdade, essa verdade é o túnel do conflito. E esse túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que vocês se importem o suficiente para confrontar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão íntimos uns dos outros. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns para com os outros, ao enfrentarmos e resolver todas as nossas diferenças juntos. E a Bíblia diz, no final, as pessoas simplesmente irão valorizar a sinceridade mais do que a bajulação. Franqueza não é uma licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. Franqueza não é grosseria, é simplesmente ter educação e ter domínio próprio da palavra, como abordar ao outro, para não causar mais feridas. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o, como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como os irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, a franqueza, as palavras, elas possuem poder, tanto para construir quanto para destruir. E dependendo da forma, né, o tom, não é o que você fala, é como você fala. Então, muitas das vezes, como você fala, ao invés de resolver o conflito, irá atenuar esse conflito, irá piorar. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falar de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade, visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, e ele nos disse: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Isso não vai, o tempo não cura. Exponham a situação e lidem com ela. Melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo. Quando um de seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus ou indelicado com os seus amigos, quando se embebeda ou se tornam gananciosos e vorazes, o que Paulo diz para fazer? Vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável pelo que fazem os de fora, mas não teríamos alguma responsabilidade por aqueles de dentro de nossa comunidade? O segundo ponto de dificuldade para formar uma comunidade é porque ela exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade ergue pontes. A humildade é o argumento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia nos diz: sejam todos os humildes, um para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Humildecer é diminuir de tamanho. É voltar a ser semente, é voltar a ser pequeno, porque a humildade, ela vem de humus. E humus vem de terra. Terra é fertilidade. Quando eu diminuo, eu volto a ser semente, eu estarei sendo enterrado, plantado para viver esse processo de humildecer, sendo capaz de conseguir humildecer. Se não for dessa forma, a gente não se torna humilde. O resto do último versículo nos diz: porque Deus
se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, para nos transformar, ser sarados, curados e ajudar aos outros também no processo de transformação, de cura e de evolução. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que, no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. O orgulho é o eu. E a raiz da maior parte dos problemas da humanidade estão enraizadas no orgulho. E o orgulho é o quê? A ferida da rejeição. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo as suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para admoestações e pondo os outros em evidência. E Paulo orientou: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aos cristãos de Filipos, ele escreveu: humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de total forma em servir aos outros, que não pensam em si, simplesmente. A terceira forma para uma comunidade saudável é porque ela exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Ninguém quer ter uma pessoa irritante por perto, mas ela é essencial. Ela faz parte da comunidade. E a Bíblia nos diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para as dúvidas e temores das outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos e agradamos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. Paulo disse a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda a igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma pessoa difícil. Onde não? Todos os lugares existem, e normalmente mais que uma pessoa. Essas pessoas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneirismos irritantes e geralmente são escassas de habilidades sociais. Você deve chamá-las então, classificando-as de pessoas NTE, pessoas necessárias de tolerância extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefícios dela quanto nosso próprio benefício. Elas são, na verdade, uma oportunidade para crescermos e um teste para a plena comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade como elas merecem? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, no quanto você é bonito ou no quanto você é talentoso. Baseia, sim, no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco pateta, um pouco desligado, mas ainda assim, ele é um de nós. É ou não é? Ele faz parte. Da mesma forma, a Bíblia nos diz: sejam delicados uns para com os outros, com uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos excentricidades e traços de temperamentos irritantes. Mas comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento simplesmente com Deus. Somos uma família. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas, as suas raízes, as suas origens. Quando você souber por quais coisas essas pessoas passaram, certamente será mais fácil ser compreensivo para com ela. Em vez de pensar nas distâncias que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que ela já percorreu, apesar da dor que ela carrega no seu interior. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido.
A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar os seus medos e as suas dúvidas sem serem julgados ou criticados e serem expostos. A quarta forma de uma comunidade é porque ela exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas conseguirão se abrir e compartilharão as suas maiores mágoas, as suas maiores necessidades, os seus erros, os seus conflitos, os seus medos, os seus temores. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou sua irmã estão pecando ou caminhando para o pecado, e sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. Ali, esse grupo é um espaço seguro onde você possa se abrir, ser ouvido e entendido, e não julgado. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca e disseminação para fora. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração a favor de alguém. E Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói muitas amizades e a plena comunhão que Deus requer de nós. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem se enfurecer e deixar o grupo da igreja ao serem enfrentados e confrontados por causa de suas ações que semeiam a discórdia, mas a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A quinta forma para uma comunidade, ela exige constância. Você deve manter um contato constante e regular em seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo, e a Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos unir. Hábito é algo que você faz com frequência, e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, e isso é muito importante para estabelecer relacionamentos de intimidade. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é normalmente usado para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos unir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita sim que isso é importante tanto para você quanto para o grupo todo, estarem crescendo, em comunhão e desenvolvimento espiritual. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias, regularmente, e eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo de palavra, tempo de comunhão, tempo de ouvir, de saber ouvir. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características da comunhão que a Bíblia requer que tenhamos. A primeira dela é: partilharemos nossos verdadeiros sentimentos. Isso significa ter autenticidade. O segundo é: incentivaremos uns aos outros. Isso significa reciprocidade. O terceiro é: apoiaremos uns aos outros. Isso implica em compaixão. O quarto é: perdoaremos uns aos outros. Isso quer dizer misericórdia. O quinto: falaremos a verdade com amor. Isso implica em sinceridade. O sexto: admitiremos as nossas fraquezas. Isso quer dizer humildade. O sétimo: respeitaremos as nossas diferenças. Isso é agir com cortesia. O oitavo: não fofocaremos. Isso quer dizer ter sigilo. E o nono: faremos do grupo uma prioridade. Isso implica em constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo por que a comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos separa para o céu. Pensando sobre o seu propósito. Um tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Um versículo para memorizar. Nós
compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Significa que temos de dar a nossa vida pelos outros irmãos. Está lá em 1 João 3,16. E uma pergunta para meditar. Como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno, da minha igreja, da minha comunidade? O que eu posso estar fazendo para agregar mais valores, para trazer mais comunhão entre os meus irmãos? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. Um ótimo dia. Esteja refletindo, esteja pensando no que eu posso fazer, porque sempre é começar em mim e através de mim. Que Deus te abençoe e até breve, onde estaremos trazendo mais uma grande palavra para a edificação da sua vida, assim como tem sido da minha. Um grande beijo, fique com Deus. Até mais.